faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Para os pés, luz para o caminho, nós teremos
as delícias deste lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo irmãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tô no tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho pra orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, se não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Tranquilidade cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus, pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus. Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tô no tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Possamos transformar esse hino numa verdade em nossas vidas. Amém? Queria chamar a irmã Dalva para vir aqui à frente, fazer uma oração. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar na presença do nosso Criador. Grandioso Deus e Pai que dos céus habita, gratidão a Ti, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor concede em nossas vidas, Senhor. Gratidão por esse dia, porque o Senhor nos concedeu vida, saúde e aqui nos trouxe até o Santo Templo, junto com os nossos irmãos, para orar, glorificar o Teu santo nome, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua direção e cuidados por cada um de nós, ó Pai. Amém. Aqui nós ouvimos, Pai, esses hinos tão maravilhosos, que o céu começa aqui, Senhor. Verdade. E esse momento é o momento de nos preparar, porque o Senhor está preparando um lugar maravilhoso para aqueles os quais estão se preparando para encontrar com o Senhor, que logo, logo voltará para buscar o Assim Senhor. seja. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está na direção de todas as coisas.
tome o teu povo na face da terra. Abençoe, Senhor, a tua igreja, o teu povo, onde eles estiverem, Senhor. Aqueles que estiverem com a sua fé debilitada, Pai. Que o Senhor venha socorrê-los, Senhor, para que ele não venha perder aquele grande dia de estarmos morando nas nações celestiais. Amém. Pai querido, continue aqui conosco, sabendo que o teu Santo Espírito já habita aqui nesse local. Que tudo que seja feito nesse momento venha abençoar o pregador, que ele não venha falar de si, Senhor, mas que o teu Santo Espírito coloque as palavras na sua boca e que as palavras venham ao encontro das nossas necessidades. Amém. Perdoe, Pai, o nosso pecado. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia da nossa vida, andar nos teus caminhos, Senhor. Porque se os teus caminhos, a tua lei é perfeita. Só isso vai nos trará a salvação e a paz enquanto nós estivermos aqui. Obrigado, Pai, perdoa os nossos pecados. Te pedimos, mas não temos nenhum mérito, mas os méritos de Jesus que te pedimos, o agradecemos desde já. Amém. Amém. De ontem, né? A programação com as crianças foi, graças a Deus, deu tudo certinho, né? As crianças ficaram muito felizes, assim, em poder participar um pouco, assim, da igreja, né? Eu fico, assim, muito encantado quando eu vejo crianças participando e pessoas bem velhinhas, assim, e tal, falando do amor de Deus, assim, eu fico muito feliz, assim, o coração fica repleto de alegria. O dia de hoje também foi um dia, assim, muito agradável. Eu agradeço a Deus porque hoje deu tudo certinho, né? A gente foi tranquilo, chegamos lá, fizemos uma trilha, assim, bem desafiadora. O dia estava bonito, estava quente, né, o dia de hoje, estava muito agradável, né? A gente subiu, as crianças brincaram, nós descemos, a trilha é 1 quilômetro e 800 metros, mas parece que é uns 20 quilômetros, é porque a subida é muito íngreme, né? A criança tem uma energia que não sei de onde é que vem, né? A gente está mais cansadinho, até, né? Tá vivendo mais, tá para subir foi mais difícil, né? A gente engatou a primeira ali, foi na primeira até. Foi difícil. Porque a criança já pega no embalo já, a gente não, é isso aí. Mas o agradecimento que eu faço a Deus é porque a gente foi, participou, voltou e a gente não teve nenhum contratempo, né? Foi tudo pela ordem e o controle de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Neste momento, irmãos, eu queria que vocês assistissem os minutos de saúde aqui, tá? A bola e a boneca foram trocadas pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Brinquedos de antes, que estimulavam o corpo todo, foram substituídos por brinquedos de hoje, que estimulam no máximo os dedos e os braços que os suportam. Esse novo hábito que a sociedade adquire não vem sem prejuízos. Nossas crianças, além de estarem ficando mais pesadas, apáticas, antissociais e doentes, ainda estão perdendo sua autonomia. O ser humano, ele precisa ser autônomo. Mesmo sendo uma criança, ou sendo um adulto, jovem ou idoso, ele precisa ter autonomia de ir e vir, né? Autonomia de dirigir o seu próprio carro, fazer suas próprias compras, lavar sua própria roupa. As crianças precisam adquirir esses hábitos ou treinar essa autonomia já desde pequeno. Então, quando você pede a ajuda de uma criança para levar um lixo e jogar na lixeira, catar os seus próprios brinquedos, além de você estar educando, né, emocionalmente, preparando uma criança para a vida dela, para ela ser responsável, para ela ter cuidado com as coisas dela, para ela ser uma pessoa benquista no ambiente que ela vive, você vai estar também atribuindo a ela possibilidade de estar treinando essa autonomia. Não precisa de medicamentos, não precisa de tratamento nem terapia. Naturalmente, as crianças já buscam sua autonomia desde que nascem, e essa busca acompanha seu crescimento. O tempo todo elas tendem a ser autônomas,
e fazem isso na brincadeira. Está ali brincando de pique, num ambiente apertadinho, ela tem que saber que ela não pode ser pega pela outra, então ela tem que usar a velocidade para fugir, mas ela ao mesmo tempo tem que utilizar a habilidade para se desviar dos outros e tem que ter a noção de espaço, porque senão ia ser um carrinho mais baixo, né? Força, resistência, flexibilidade, equilíbrio. Essas são competências essenciais para a manutenção da qualidade de vida. Pode parecer brincadeira, mas as crianças conseguem ter tudo isso, assim. Tão fácil de se esticar para pegar um do outro lado, ela está ali fazendo um alongamento naquele momento. O fato dela encher a sacola de brinquedo e transportar para um outro local, ela está trabalhando a força muscular dela, o equilíbrio, às vezes ela tem que passar no meio de um monte de brinquedo para chegar lá no outro que ela quer, né? E a noção de espaço, a visão periférica, isso tudo é trabalhado nesses momentos simples. Brinquedos ou equipamentos eletrônicos? Jogos e brincadeiras lúdicas ou jogos virtuais? As escolhas que fazemos hoje determinam se vamos ter crianças autônomas ou automatizadas? A escolha é para a vida toda. Precisamos escolher bem. Quanto maior a sua vivência, mais autonomia você tem lá na frente. Para ter também uma terceira idade com qualidade de vida. Então imagina você chegar na sua casa, tem que tirar todos os tapetes, tem que afastar todos os móveis da sala, pode botar tudo no canto, você não consegue fazer a caminhada adequadamente, levantando um pé, apoiando, botando o outro. Isso tudo é treinado e provoca uma longevidade se você começa desde criança. A responsabilidade sobre nós é muito grande, né? Nós devemos cuidar e estar sempre próximo das nossas crianças. E tem que ver tudo que elas estão fazendo. Porque muitos, a gente acha, né, que deixar a criança dentro do quarto, com o celularzinho na mão, está tudo tranquilo, mas muitas vezes não está. Pode estar acontecendo coisas, né, que a gente nem imagina. Por isso que criança está sempre próximo. Eu sempre, quando eu posso, assim, eu deixo os meninos do lado. Às vezes o pai é um pouco chato, a mãe é um pouco chata, mas se a gente não se preocupar, o mundo é muito atrativo, né? E pode chamar mais atenção do que a gente. Isso não deve acontecer, tá? Neste momento, queremos chamar o pastor Mauro. Tem um vídeo do Ministério da Mulher. Tá bom. Em seguida, o pastor Mauro está com a palavra. Visite, acolha o próximo, faça um convite para ir à igreja. Dê estudo bíblico. Vamos fazer a diferença virando a página e reescrevendo uma nova história. Aproveite o tempo da graça em Cristo Jesus. Evangelismo feminino. Participe conosco. Muito bom. Então, reforçando aí o apelo, sábado que vem a gente começa o nosso evangelismo das mulheres aqui, feminino, né? E com momentos especiais aqui na igreja, será sábado, domingo, quarta, sexta e sábado. Então já se programa aí para vocês participarem juntos. Que legal que teve hoje lá esse momento, né? Estou vendo os adultos acabados, destruídos. Isso é um bom sinal, né? Sinal de que precisa fazer mais academia. Mas tá excelente. Eu quero refletir com vocês aqui sobre e é ótimo, né, eu analisar a vida dos outros, porque já que eu não fui, né, não dá para saber se eu ia aguentar ou não, né? Então estou numa posição privilegiada, né? Mas deu certo. Mas 1,8 km, acho que eu ia fazer de costas. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, versos 11 a 15. A ideia que eu trouxe hoje aqui para você é sobre um milagre que Jesus opera
um milagre que eu acho extraordinário. É um milagre disponível para você. Eu tenho pesquisado alguns milagres de Jesus e tenho achado diversos milagres que ocorrem ou que ocorreram, mas que também podem ocorrer na nossa vida hoje. Isso eu acho espetacular, porque alguns milagres de Cristo foram bem localizados, né? Aconteceram lá numa época, para uma família, para uma pessoa, e ok, a gente tira lições disso, mas não fica na expectativa de que vai acontecer com a gente, né? E isso limita um pouquinho a reflexão. Mas esse é um desses milagres que certamente pode acontecer com você. E não é condicional, ele vai acontecer se você crer em Cristo. Amém. Então, vamos ler lá. Vocês acharam? Lucas capítulo 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iriam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse é um milagre espetacular. A primeira coisa que eu descubro é que Jesus vai até Naim. Jesus não iria para aquela cidade. Não tem nenhuma outra referência na Bíblia a essa cidade. Essa cidade não é importante para o ministério de Jesus. Ela não se tornou importante depois desse fato. Mas Jesus resolveu ir até Naim. Unicamente eu posso compreender para operar esse milagre. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que para Jesus não existe ninguém longe demais. Não existe lugar que esteja fora do roteiro dele. Ele vai até você aonde quer que você esteja para te abençoar. Amém. Amém. Para te dar vida, que é o que ele fez nessa situação. Quando eu olho para a nossa cidade, a gente vive em São Paulo, né? Só quem vive numa cidade desse tamanho consegue entender a realidade dela. Inclusive parentes que moram no interior, de vez em quando vêm para São Paulo e ficam, né, espantados, ficam um pouco com medo, às vezes maravilhados, às vezes perdidos, porque São Paulo é totalmente diferente. Eu me lembro de uns anos atrás, eu marquei para encontrar com meu irmão num evento da igreja. Ele morava no interior, perto de Campinas, na ocasião, e ele veio lá da região até São Paulo, uma hora até o evento, e eu saí da Zona Sul, era no Ibirapuera, eu saí da Zona Sul da minha casa e demorei tipo 45 minutos para chegar até lá. E ele disse: você acabou de sair de casa? Eu disse: não, eu saí faz quase uma hora. Mas isso foi o que eu levei para sair de casa. Você mora aqui? Eu disse: São Paulo, amigo. Meia hora pra gente é rápido, não é? Meia hora puxa um pulinho, né? Porque qualquer lugar é mais de meia hora, 40, uma hora, 2 horas. Para ir para a Zona Leste a gente já pensa 3 vezes, né? Será que dá tempo? Mas São Paulo tem uma outra coisa interessante. Aqui a localização é um negócio importante. Você já parou para ver? O lugar é importante.
Se você pegar um Uber, ele vai olhar o seu endereço, não sei se eu te levo nesse lugar. Alguém, se você disser assim, eu vou em tal lugar, a pessoa, opa, olha, você está com dinheiro só pelo lugar onde você vai. Se você for comer um pãozinho francês com queijo, o famoso queijo quente, que a gente, paulista, gosta. Tem nenhum paulista que não gosta disso. Então, você vai nos Jardins, numa padaria, você vai pagar um pãozinho com queijo R$20. Agora, se você for numa padaria no Capão Redondo, no Belas Artes do Capão Redondo, você vai pagar R$4. É o mesmo pãozinho, é o mesmo queijo, é a mesma quantidade de recheio. Quem sabe no Capão tem mais, porque é chique comer mal. E aí por que num lugar custa 20 e no outro R$4? Simples. A localização. Este lugar é melhor do que os outros. São Paulo tem isso. Este lugar. Se você for cortar cabelo, o mesmo cabeleireiro, se ele for cortar num lugar é um preço, no outro é outro. E assim, aqui tudo é diferente. O metro quadrado mais caro do mundo. Para Cristo não existe isso. Se você está no meio de uma comunidade carente ou se você está num prédio super chique, Deus vai te encontrar onde quer que você esteja. E Ele vai tomar a iniciativa de ir até você. Ele fez uma viagem para simplesmente encontrar aquele funeral. A Bíblia diz que os funerais judeus eram feitos no mesmo dia, como mais ou menos a gente faz hoje, né? A gente não enterra as pessoas no Brasil com muitos dias de diferença. Então, provavelmente era o fim do dia, era parte da tarde, em Naim, quando Jesus chega às portas da cidade. Nesse relato eu posso descobrir alguns encontros que ocorrem nesse relato. O primeiro deles, vocês vão perceber que existem duas multidões. A cidade deveria gostar muito dessa família, porque praticamente a cidade toda de Naim está mobilizada para este velório. Do outro lado, a Bíblia diz que existia os discípulos e uma multidão com Jesus. E você já viu como é que é relatado essa multidão na Bíblia? Normalmente tem gente pulando de alegria, tem gente cantando, porque normalmente tem gente que foi abençoada por Jesus, pessoas que receberam milagres. Então é sempre uma multidão barulhenta, feliz. Não se engane, quem inventou que igreja tem que ser um lugar de gente brava, séria, triste e silenciosa não entende de religião, tá? Isso aí é funeral. Religião tem que ser feliz, tem que ter gente sorridente, tem que falar mesmo, tem que cantar, tem que se movimentar, criança correndo, isso é bênção. Aquele lugar que todo mundo está quietinho, isso aí pode ser teatro, pode ser funeral, pode ser outra coisa. Mas igreja tem que ser feliz. Né? Não pode ser um lugar de todo mundo quietinho. Mas, vamos aí. Os dois grupos eram um contraste. Um grupo de pranteadores, gente chorando. O outro grupo de gente louvando. E eles se encontram. Você viu nas cenas de filme, desenho, de que as estradas e cidades lá de Israel têm grandes avenidas, são sempre caminhos estreitos para passar pessoas ou alguns cavalos. Então, essas multidões, elas realmente se encontram. E aqui, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Normalmente, nós estamos num velório, quase que o tempo todo da nossa vida. Porque quando eu olho no espelho da lei, eu descubro meus pecados. E qual é o salário do pecado?
Então, como eu estou? Como eu estou? Sendo pecador. Morto. Morto. Podia tentar aprender a tocar isso daqui. Tô morto. Depois é legal. Apodrecendo. Acho que é trilha de cordas. É isso. Se você passou dos 40 anos, mais rápido ainda. Estamos quase lá, né? Não, na ladeira. É isso. As nossas células estão morrendo. Todo dia, quando você penteia o cabelo, o que acontece com o seu cabelo? O que é isso? Está morrendo. É simples. Pecado é igual à morte. Então, enquanto existe pecado, a gente está morrendo. Essa é a nossa realidade. Por isso que eu disse que esse milagre está disponível para todos nós, porque nós precisamos desesperadamente de vida. De vida. E o único que pode nos dar ressurreição é Cristo. Se crermos nele, aí sim começamos a ter vida. Sem Cristo, mortos. Estamos num velório. E a vida é horrível mesmo sem Cristo. Porque a gente não vê o depois do horizonte. O trabalho é sempre chato, exaustivo, sempre tira muito mais do que nos devolve, nos entrega. A família sempre é complicada, os relacionamentos frustrantes e a igreja decepcionante. É isso que é a vida do pecador. Mas quando você consegue olhar além do velório, você enxerga uma multidão de louvor, de alegria, onde Cristo está liderando. Enquanto estamos nessa realidade de morte, Cristo vem até nós para nos ressuscitar. E de maneira definitiva. O outro encontro é entre dois filhos únicos. A Bíblia diz que o rapaz morto era filho único daquela viúva. Enquanto João 3,16 nos apresenta que Jesus é o único filho. Ele é o único no universo, completamente homem e completamente Deus. Enquanto Cristo vivo olhava o Filho único morto, ele pensava no seu sacrifício. Enquanto aquele rapaz vai sair ressuscitado dali, Cristo tinha pela frente a sua morte. E daí o contraste entre o Filho único morto e o Filho único vivo diante daquela cena. A viúva tinha apenas um filho e vivenciava a dor de perder o que era insubstituível. Imagina a dor da divindade ao ver o único filho na cruz sendo morto. Jesus é o único que pode nos substituir. Não há outro que possa nos dar vida ao morrer em nosso lugar. Então, não despreze a única solução para a sua situação de morte. Cristo é o único. Não há outro caminho de salvação. O outro encontro é com a própria viúva. Isso merece destaque. Época de Jesus, não é porque estamos em 2023 que estamos muito longe disso, apesar de mais de 2000 anos depois, mas era uma sociedade patriarcal. As mulheres não podiam trabalhar, não sustentavam suas famílias, não tinham direito às suas terras, então ela já não tinha o seu marido, e ao não ter o seu filho, o homem, ela seria fatalmente desamparada e viraria mendiga na rua, sem casa, sem emprego
e sem alimento. Ela precisava de um Salvador. Infelizmente, essa era a realidade daquela época, infelizmente ainda é a realidade, muitas vezes, da nossa sociedade. Mas diante dela estava Jesus. E Jesus não desampara aquela mulher. Ele traz solução, porque o seu filho vivo era a garantia de ela continuar tendo sustento, de ela continuar tendo herança, de ela continuar tendo descendência. Você não está abandonado, você não está à sua própria sorte, porque existe salvação, existe um Salvador. Ninguém é esquecido por Cristo. Eu sou eu tenho mais dinheiro, eu tenho menos, eu sou homem, eu sou mulher, eu escolhi isso ou aquilo, tanto faz. Deus não vai te reconhecer por alguma característica sua. Todos os filhos de Deus, ou toda criatura, ou todo ser humano, vai ser salvo por Cristo. Não tem acepção. Aí eu fico me perguntando se essa é a realidade bíblica, se essa é a ação de Cristo na Bíblia, porque é que a gente insiste em discriminar. Isso eu não sei, mas aí é assunto para outro dia. Eu sei que você provavelmente está lutando contra desafios impossíveis que eu desconheço. Mas eu queria que você soubesse o seguinte: você não está sozinho ou sozinha. Cristo se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com o seu futuro, com o seu sustento, e por isso ele vai operar o milagre na sua vida hoje. Amém. Agora. Isso não é uma promessa futura, é a realidade presente. O outro encontro, este é o mais dramático dessa história. Eu sei que quando a gente pega uma gripe, você não fica preocupado, né? Você nem falta no trabalho, na escola, por causa de uma gripe, né? Toma um remédio e vamos continuar a vida. Porque uma doençazinha dessa, o que é isso? Outras coisas não te preocupam. Não tem dinheiro esse mês? Vamos continuar lutando, um dia vem. Alguém mentiu para mim. Triste, mas continuar lutando. Mas quando você está diante da morte iminente, você encontra o limite. E você encontra desespero. É diante da morte que a gente cai em si, de que nós estamos numa batalha muito maior do que nós podemos vencer. É a morte de alguém que nós amamos, é a morte de pessoas que a gente nem conhece. Às vezes a gente vê só uma imagem na TV e a gente já engole seco pensando, e se fosse eu? Ou como a vida é terrível. A verdade é que a morte nos lembra da nossa situação de vida neste mundo de pecado. E nós precisamos de solução para a morte, uma alternativa, termos vida. Sabe que tão grande é esse embate nosso com a morte, essa vontade nossa de viver, que é completamente estranho quando alguém perde essa vontade, a gente se escandaliza, né? A gente pensa, puxa, tem alguma coisa muito equivocada, a pessoa está sofrendo de uma maneira extraordinária. A gente quer tanto viver que a gente inventa umas coisas, né? E eu queria dizer para você que não existe creme anti-AIDS suficiente para enganar a morte. A gente tenta passar creme, tenta fazer cirurgia, puxar para cá, ficar horas na academia, mas a morte é um inimigo implacável. Paulo chama a morte de o inimigo terrível. E somente Cristo pode nos dar vitória. E quando a gente lê essa história,
o embate entre Cristo e a morte, Cristo é sempre o vencedor. Glória a Deus. Então, eu queria dizer para você que Cristo já venceu a morte. E por isso esse milagre está disponível para todos nós hoje. Basta crer e Ele promete que nós teremos vida, e vida abundante, vida plena. Basta crer e mesmo que você morra, você viverá. E se não morrer, você não morrerá. Se você crer em Cristo, você pode nem passar pela morte. Quando pensamos na dor e tristeza que a morte causa a este mundo, de fato, é um inimigo terrível, mas Cristo já é vitorioso. Ele tem vida para você, Ele tem vida para os seus pais, Ele tem vida para os seus filhos, Ele tem vida para o seu esposo, esposa, Ele tem vida até mesmo para aqueles que estão na sepultura. Deus tem vida. O milagre vem com algumas evidências. Primeiro, 2 sinais. O menino se senta e fala. O esquife, a palavra que a gente absolutamente não usa no nosso dia a dia, não era um caixão fechado, era mais parecido com uma maca com 2 pedaços de madeira e um pano preso, onde o corpo ficava em cima pendente, quem sabe ali amarrado em alguns panos. Então, quando Cristo toca o esquife, primeiro que isso é um absurdo. Cristo não poderia de maneira alguma tocar o esquife. Completamente proibido. Imagina um estranho, você está lá no cemitério, família chorando, levando o caixão para a sepultura, e um estranho chega e põe a mão no caixão. Diz, quem é você? Mas Cristo não está nem aí para qualquer costume ou qualquer regra social, se ela impedir ele de te salvar. Esquece essas coisas de vou me escandalizar. Jesus não está preocupado com isso. Ele toca no esquife. Ele para aquela procissão triste, porque ele tem solução. Aquilo não é solução. E quando a gente está mais envolvido com o pecado do que com a solução, Cristo choca, põe a mão no esquife, para a procissão e diz, esse caminho está errado. E quando Cristo para aquele esquife, Ele dá uma ordem para aquele jovem. E ele se levanta porque ele obedece à ordem de Cristo. A gente, às vezes, quer se aproveitar da graça, né? Então, porque a salvação é gratuita, então eu não preciso obedecer, né? Mas cuidado, porque obedecer é tremendamente poderoso. Se você quer a vida abundante, então obedeça. Aquele garoto obedeceu a voz de ordem de Cristo, levanta, senta, e por isso ele ressuscitou. Não subestime o poder da obediência, o poder da instrução de Cristo. Jesus trouxe vida pelo poder da sua palavra, e a palavra do Senhor está à sua disposição agora. Este é um daqueles milagres em que eu não preciso que Cristo esteja presente aqui. Eu não preciso ver Jesus em carne e osso, porque Ele falou e o milagre aconteceu. Se você ouvir a voz de Cristo hoje, o milagre vai acontecer na sua vida também. Então Ele está disponível para você. Você precisa desse milagre. Esse milagre é solução para a sua salvação. Então, se aposse desse milagre na sua vida hoje. Declare o seu amor por Cristo e deixe que Ele ressuscite a sua vida. O último gesto de Cristo nesse milagre
lindo, nem precisava pontuar, mas eu acho que é digno disso. O menino levanta, fala, mas Cristo pega esse garoto e entrega para sua mãe. Esse é um gesto de carinho, esse é um gesto de ternura, esse é um gesto de misericórdia, porque a gente acha que Cristo exige muito da gente, e não é Cristo que exige da gente. Pode ser que sejam as religiões, pode ser que sejam as pessoas, pode ser que sejam as convenções que estejam exigindo de você, mas Cristo, Ele até pega o garoto no colo. Ele está disposto agora a pegar você no colo para lhe dar a salvação. E Ele entrega aquele garoto, um jovem já, Ele pega nos seus braços e entrega para sua mãe. E agora aquela multidão se une a outra multidão e não existe mais tristeza e alegria, existe apenas vitória, vida, salvação. E as pessoas reconhecem em Cristo, diz ele, a profeta que a gente havia esperado. Essa expressão é simplesmente: Jesus é o Cristo, o Messias, o Deus que veio para nos salvar. Quando o milagre ocorre na nossa vida, a gente prega o Evangelho, transforma o mundo ao nosso redor. Mas por quê? Porque você era triste e agora é feliz, porque você não via solução e agora você vê salvação, e agora a sua vida testemunha. Quantas doutrinas aquela multidão aprendeu naquele dia? Nenhuma, porque não precisava, só precisava entender quem era Cristo. Eu queria fazer das palavras de Cristo o meu último convite para você nessa noite. Cristo disse: não chores. E essa é a primeiro convite. Se você tem problemas te esperando nessa semana, não chores. Se você está enfrentando a morte, não chores. Se você enfrenta a traição, o adultério, a morte, o desemprego, a discriminação, Cristo diz: não chores. Você não está sozinho, você não está abandonado. Amém. Segundo, Cristo diz, Ele não diz, Ele ordena: levanta-te, porque Ele tem vida para você. Não chores, levanta, vai, avança, porque Deus tem vitória para você, Deus tem vida, tem ressurreição, e ela é definitiva, ela está disponível para todos nós. Começa a acontecer agora e isso vai acontecer para o resto da eternidade. É isso que você quer? Amém. Essa é a minha pergunta para você. Se você quer vida, se você aceita Cristo como seu Salvador, fique em pé, que eu quero orar com você. Vir até este lugar onde encontramos na Tua Palavra um milagre transformador. Nós precisamos da Tua vida. Nós entendemos a nossa situação de pecado e morte. E por isso, nossa única solução é vida em Ti, Senhor. Por favor, tira de nós todo o pecado, nos dê o Teu perdão e misericórdia. Nos dê a Tua salvação hoje e para sempre. Venha até nós, não importa onde quer que estejamos, que o nosso lugar seja o lugar da Tua habitação. Senhor, temos desafios enormes nessa semana, mas em Ti temos certeza da nossa vitória. Por isso, vem junto conosco, nos sustenta, nos levanta, tira dos nossos olhos toda lágrima e nos dê a Tua felicidade. Senhor, muito em breve volte. Não queremos mais viver neste mundo, queremos vida definitiva em Ti. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Quarta-feira tem mais culto. Espero que essa semana seja ótima, excelente na sua vida. E Deus te abençoe. O senhor vai ficar ali à porta para cumprimentar vocês. E vamos sair cantando um hino Permaneça em Mim. Esquecer